Bom, pessoal, só para começar, então, a Evelyn fez um questionamento para mim e eu vou compartilhar os enunciados da lista de exercícios de motor ICC e vou conversar um pouco sobre um exercício, tá? Então, vamos lá. Questionamento, na verdade, diz respeito mais talvez, a compreensão do que está se pedindo do que a resolução em si, tá? Então, esse é o exercício 4.13 do livro Kozov, que trata do seguinte: um motor composto de 10 HP, 230 volts, essa aqui é a tensão da armadura, tem uma resistência de armadura de 0,5 ohms e uma queda de tensão nos contatos das escovas de 5 volts. A resistência do campo série também é 0,5 ohms e a resistência do campo shunt é 230 ohms. Então vejam, esse motor ele é um motor composto cuja tensão da armadura nominal é 230 volts. No circuito da armadura existe uma resistência, né, série, que é de 0,05 ohms, é o RA, e as escovas são modeladas através de uma queda de tensão de 5 volts. Ele diz que o campo série, ou seja, em série com o circuito da armadura, o RS, também tem uma resistência de 0,5 ohms, e o campo shunt, conectado em paralelo, tem uma resistência, a gente chama de RF, de 230 ohms. Daí é o seguinte, ó, quando ligado como motor shunt, esse motor composto, a gente pode deixar o motor shunt, o campo série desligado, por exemplo. Ou eu posso deixar o campo shunt desligado. É possível deixar um deles desligado. Então, quando ligado somente como shunt, a corrente de linha na situação nominal. Esse exercício a gente já fez, eu acho, em aula até. Se não fez, é muito parecido. Quando ligado com o motor shunt, a corrente de linha, a corrente de entrada na fonte é 55 amperes na situação nominal e a vazio é 4 amperes. Isso quando ligado como motor shunt. Então, esse exercício realmente, e aí a Evelyn tinha falado que essas respostas só batiam quando era utilizado como motor shunt. Nesse exercício, talvez não está tão claro assim enunciado, mas é quando esse motor composto é ligado como shunt. Tá? Então, nessa situação, a velocidade a vazio é 1.810 RPM, está se pedindo para calcular a velocidade para carga nominal e depois calcular a potência interna, que é a potência do circuito da armadura, ou seja, descontando as perdas em watts e HP. O exercício 11, daí diz o seguinte: o motor do exercício anterior é religado com o motor composto cumulativo, ou seja, agora liga tanto o campo shunt quanto o campo série. É exatamente o exercício que a gente já fez em aula. Para a carga nominal, 55 amperes, o enrolamento composto aumenta o fluxo polar em 25%. Tá? Então, daí, nessa situação, pede para calcular a velocidade sem carga, a velocidade a plena carga, os torques e a potência do motor composto. Então, o exercício 10, aquele motor ele é ligado como motor shunt, e o exercício 11 ele é ligado como motor composto. Não sei se daí ficou claro, Evelyn. Ficou sim. Tá, ok. Antes de vocês... alguém tem alguma dúvida específica sobre o exercício? Senão eu vou fazer um exercício dessa lista. Ou alguém tem alguma dúvida antes que gostaria de discutir? Eu tenho umas dúvidas dessa lista. Então vamos lá, Evelyn, pode dizer. Na número 8. Número 8, deixa eu colocar aqui. Eu não entendi. Porque ele deu os valores das resistências para 20, 40, 60 e 80%. E aí as resistências deram o mesmo valor, eu achei porque na verdade é o seguinte, ó. O que acontece?
Então, eu vou ler o enunciado. Suponha que exista em uma siderúrgica uma empilhadeira acionada por um motor de corrente contínua com excitação série, como mostrado abaixo. E vejam ali, ó. Então, ele é um motor série. Existe a resistência da armadura somada com a resistência série. Essa informação foi dada. A resistência da armadura com a resistência série é 0,073 ohms. Então, já é a soma da resistência do circuito da armadura mais a resistência do campo série, tá? E, além disso, nesse circuito, vejo que foram colocadas algumas resistências e, em paralelo com essas resistências, umas contatoras. O que acontece? Lembre que eu falei que durante a partida, existe uma elevada corrente que circula pelo motor CC, uma vez que durante a partida a força contra a eletromotriz ela é nula. Então, uma das formas para limitar a corrente da partida é colocar resistências em série com o circuito da armadura. Só que depois que a velocidade vai aumentando, a gente vai tirando essas resistências fora do circuito para que elas não acarretem em perdas. Então, é o que acontece aqui. Nas velocidades mais baixas, são inseridas as 4 resistências em série, e à medida que a velocidade vai aumentando, nós vamos fechando essas contatoras, colocando elas em curto. A corrente, ao invés de circular pelas resistências, vai circular pelas contatoras. Então, aqui, por exemplo, existem 4 resistências que são projetadas para limitar a velocidade. Desculpa, para limitar. Deixa eu ver se ele fala. Deixa eu só entender aqui. Aqui não é para limitar. Seria 80% as 4 funcionando e aí os outros vai fechando? Não, ao contrário. 20% as 4 funcionam e depois, à medida que vai aumentando a velocidade, vai tirando, né? É que eu calculei com 80, daí deu esse valor. Uma coisa só que não está tão clara aí, determine os valores das resistências para 20, 40, 60, 80% da velocidade nominal à plena carga. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ah, não, aqui a lógica é diferente, tá? Lembrem que eu falei, são duas coisas aqui. Ele não está usando nesse exercício, eu achei que ele estava usando para limitar a corrente de partida. Lembre que eu falei que na última aula de métodos de controle de velocidade, que existem 3 métodos para controlar a velocidade. Os 3 métodos são controle pela tensão da armadura, controle pelo fluxo, e um terceiro método que basicamente não é utilizado, que é o controle pela resistência da armadura, que a gente pode adicionar resistências para controlar velocidade, tá? E nesse caso, embora não seja utilizado na prática, nesse caso está se utilizando a inserção, está se utilizando a inserção de resistências para controle de velocidade. Então, ele quer, com potência nominal, ou seja, isso, com potência nominal, com corrente nominal, ele quer saber quais as resistências que nós temos que inserir no circuito para controlar a velocidade. E aí, quanto mais resistências a gente coloca em série, mais é reduzida a velocidade, porque tem aquela queda de tensão nas resistências. Eu vou fazer esse exercício aqui, então, com vocês, tá? Depois a gente passa para outras dúvidas. Então, eu vou colocar agora aqui nas minhas anotações. Só um minutinho, pessoal.
Bom, então aqui esse é o exercício 8, né? O exercício 8 da lista. Tá? Eu vou primeiro anotar os dados aqui. Então, ele é um motor série. A potência nominal é 50 CV. A tensão da armadura é 240 volts. A velocidade nominal é 3.000 RPM. A soma da resistência da armadura mais a resistência série é 0,073 ohms. Ele coloca o rendimento, ele dita o rendimento aqui. Esse rendimento, então, estabelece as perdas, que pode ser, inclusive, perdas mecânicas, né? Perdas no núcleo, perdas no cobre, 87,5%. E ele quer saber quais os valores das resistências R1, R2, R3 e R4 para controlar ou para levar a velocidade para 20%, 40%, 60% e 80% da velocidade nominal. Então, eu só vou escrever primeiramente aqui, ó, a equação fundamental da velocidade. Se vocês lembrar, a velocidade é dada pela tensão da armadura menos uma queda de tensão. Essa queda de tensão, então, vai ser aonde? Na resistência RA, na resistência RS. Essas duas resistências já foram formadas e valem 0,073 ohms. E nós temos um caso que nós podemos, inclusive, ter mais 4 resistências. R1, R2, R3 e R4. Vejam que quanto mais resistências nós temos aqui, maior é a queda nesse numerador. Então, a menor velocidade, que é 20%, nós vamos ter todas essas resistências. Quando eu quero uma velocidade de 80%, eu vou colocar as 4 resistências. Uma resistência só. O R1, por exemplo. E quando eu quero a velocidade nominal, a gente retira as 4 resistências. Essa é a ideia do exercício. Então, e aqui ainda depende do fluxo, tá? Então, nós vamos calcular essas resistências a partir da definição da velocidade que a gente quer. Nós vamos ter que calcular a corrente, a gente não sabe qual é a corrente nominal ainda desse caso aqui, tá? Até aqui, pessoal. Entenderam a lógica desse exercício? Ou alguma dúvida? Tudo certo, tem. Tá, ok. Só quero fazer uma conta aqui. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é calcular a corrente da armadura. Tá? A primeira coisa é calcular a corrente da armadura. Para calcular a corrente da armadura, nós precisamos da potência nominal. Tá? Nós temos a potência nominal em CV, certo? Eu quero transformar em watts. Só vou ver aqui uma coisa. Eu não me lembro, nós já vimos isso semana passada. Isso, um CV vale 736 watts. Como eu falei, eu nunca me lembro disso aí. Tá? Eu me esqueço sempre. Então, nós vamos, a primeira questão, encontrar a corrente a partir da potência nominal. Tá? Vejam que nós temos que a potência nominal do motor é 50 CV. Só que essa potência nominal de 50 CV é a potência no eixo
Quando a gente fala em potência em CV, é potência mecânica, tá? A potência elétrica de entrada, ela é dada pela tensão da armadura vezes a corrente da armadura. Essa é a potência de entrada. E nós podemos usar essa equação para calcular a corrente da armadura. Só que como que nós vamos saber qual que é a potência elétrica de entrada? Pelo rendimento. Se nós sabemos a potência de saída e nós sabemos o rendimento, nós podemos calcular a potência elétrica de entrada. Então, aqui, a potência elétrica vai ser a potência em CV, que é a potência nominal. Vou multiplicar aqui por 736 watts, dividido por 0,875, que é o rendimento que foi dado. Certo? Deixa eu ver qual que é o valor que dá dessa potência, eu não tenho aqui. A potência mecânica de saída, para esse caso, dá 36,8 kW. Se eu dividir por 0,875, em função do rendimento, isso dá uma potência de 42.057 watts na entrada. Então, a potência de entrada aqui 42,057 quilowatts. A partir dessa potência de entrada, nós conseguimos calcular a corrente, que é a potência elétrica de entrada do motor, dividido pela tensão da armadura. Então, aqui dá 42.057, dividido por 240, só quero confirmar aqui esse valor, dá 175,2 amperes. Então, a corrente da armadura, na situação nominal, dá 175,2 amperes. Então, essa é a corrente do motor na situação nominal. Ok? Vejam só. Nós já temos aqui, ó, a tensão da armadura, que vale 240 volts. Calculamos a corrente da armadura, que vale 175,2 amperes. Já sabemos a informação da resistência RA mais RS. Nós queremos calcular R1, o R2, o R3 e R4, são as incógnitas. Nós temos a informação da velocidade que a gente quer calcular, que é 20, 40, 60 e 80% da velocidade nominal, sendo que a velocidade nominal é 3.000 RPM, mas falta calcular o fluxo. Falta calcular o fluxo. Só que foi dado que na situação nominal, né, e consequentemente sem essas resistências aqui, foi dado que a velocidade vale 3.000 RPM. Então, nós podemos calcular o fluxo. O cálculo do fluxo vai ser a partir daquela informação da velocidade para a operação nominal. Como que a gente vai encontrar o fluxo? Lembrando, sempre a partir dessa expressão aqui, ó. Se nós sabemos a velocidade, nós podemos calcular a força contra-eletromotriz e com isso a gente encontra o fluxo. Então, eu tenho que calcular agora a força contra-eletromotriz para a situação nominal sem as resistências. É a tensão da armadura menos a queda nas resistências da armadura e na resistência série. Então, isso vai dar o quê? É 240 menos 175,2 vezes a soma das duas resistências, que vale 0,073. Isso dá uma força contra-eletromotriz de 227,2 volts. Então, agora o fluxo, essa constante multiplicada pelo fluxo, vai dar
227,2 dividido pela velocidade que foi informada para esse ponto de operação, que vale 3.000 RPM. Como eu falei, vocês podem fazer esse cálculo, eu prefiro deixar assim. Eu já deixo aqui, ó, o fluxo vale 227,2 volts dividido por 3.000 RPM. Eu deixo dessa forma. Mas se alguém quiser calcular, não há problema. Então, agora vejam que nós também temos o fluxo para ser usado nessa expressão, certo? Mas, alguém pode dizer, tá, Cassiano, mas não é um motor série? No motor série, o fluxo não varia de acordo com a corrente, mas como nós estamos assumindo que a empilhadeira, que o motor vai operar na situação nominal, se é na situação nominal, é na corrente nominal. Se a corrente não varia, o fluxo também. Se a corrente é uma constante, o fluxo também será constante. Então, sim, o motor é série, mas o fluxo vai se manter constante porque a corrente do motor série se manterá constante. Essa é a lógica do exercício, ele está falando na situação nominal. Caso a corrente variasse, o fluxo também variaria no motor série. Certo? Então, agora vamos começar a calcular essas resistências. E nós vamos começar com a velocidade a 80%. Então, 80% de 3.000 RPM dá 2.400 RPM. Para eu obter uma velocidade de 2.400 RPM, a gente só insere uma resistência. Então, nós vamos inserir, no primeiro momento, a resistência R1. Então, vamos lá. Inserindo a resistência R1, o que muda? Agora, a nossa velocidade não é mais 3.000 RPM, é 2.400. Usando a equação fundamental da velocidade, a velocidade de 2.400 é igual à tensão da armadura, que vale 240 volts, menos a corrente na situação nominal, que vale 175,2 amperes, multiplicado pelas quedas nas resistências. As primeiras resistências é a soma da resistência da armadura mais série, que é 0,073, mais a resistência R1, que nós adicionamos para fazer cair a velocidade. Tudo isso dividido pelaquela constante vezes o fluxo, que vale quanto? 227,2 dividido por 3.000 RPM. Tá? Pessoal, eu só vou fazer essa conta aqui para essa opção, tá? Depois eu não vou fazer mais. Então, o que vai dar aqui? Eu coloco esse termo para o outro lado, vai ficar 2.400 multiplicado por 227,2 sobre 3.000. Tudo isso fica 240 menos todo aquele termo, 175,2, multiplicado por 0,073 mais R1, tá? Pessoal, simplesmente passando esse termo que está no negativo para o outro lado, e esse aqui vindo para esse lado da direita, só vou reescrever, vai ficar assim, 175,2, 0,073 mais R1, isso dá 240 menos 2.400 vezes 200, que é vezes, dividido por 3.000. Então, fazendo essa conta, passando esse 175,2 para o outro lado, e depois diminuindo de 0,073, chega-se na conta aqui que a resistência R1 vale 0,259 ohms. O que isso quer dizer? Quer dizer que se na carga nominal, na corrente nominal, nós adicionarmos uma resistência série ao circuito da armadura de 0,259 ohms, a gente reduz a velocidade para 80% do valor nominal, de 3.000 para 2.400 RPM. Ficou claro isso?
Professor, nesses casos, as resistências são sempre iguais? Digamos, eu considero elas iguais? Não, não é que tu considera iguais. Como a corrente se manteve a mesma e como os degraus de velocidade solicitados eram de mesma amplitude, de 20%, nesse caso, nessas condições, as resistências são iguais. Agora, se os degraus fossem diferentes, ou se numa determinada situação a corrente era dita ou a carga variasse, daí as resistências eram diferentes. E considerando essa possibilidade delas serem diferentes, para eu calcular a resistência R2, por exemplo, eu consideraria o R1 fixo em 0,259? Exatamente, eu só vou fazer agora por 60%, tá? É exatamente isso. Exatamente. Agora o R2, então, que é essa questão que o Matheus está falando, né? O que muda no R2? Eu vou pegar essa mesma equação, mas eu tenho que adicionar o R2. Então, aqui, ó, agora 60% da velocidade será 2.400 RPM. Então, eu tenho... não, desculpa. 1.800 RPM, certo? 60% de 3.000 é 1.800. Então, aqui fica 1.800 RPM é igual, equação fundamental da velocidade, tensão da armadura, 240 volts, menos queda nas resistências, 175,2 é a corrente nominal, 0,073, e agora a gente tem que somar, para cair ainda mais a velocidade, a resistência R1 mais R2. Tudo isso dividido pelo fluxo, que é 227,2 sobre 3.000, uma vez que a corrente se mantém a mesma, motor sério, o fluxo é o mesmo. E aqui é a questão que o Matheus colocou. Se nós já calculamos a resistência, aqui a gente substitui por aquele valor que foi calculado, que vale 0,259 ohms. Então, agora, a única variável que fica é a da resistência R2. Que, nesse caso, como eu já disse, como a faixa, o degrau de velocidade que foi solicitado, esse cálculo aqui resulta na mesma resistência. Mas eu estou assumindo que a gente manteve aquela resistência já calculada. Não sei se era isso a dúvida, Matheus. Isso aí. E a mesma coisa vocês fazem para a velocidade de 40%, que é 1.200 RPM, adicionando a resistência R3, e para a velocidade de 20%, adicionando a resistência R4. Tá? Nesse caso, os cálculos vão dar todos iguais. Mas, como eu disse, se em vez de ser solicitado degraus iguais de 20%, para um determinado caso o degrau era 30%, aquela resistência ia ser de valor diferente. E supondo que isso aconteça, como que eu considero, digamos, vai para 30%, então eu faço um desconto em R2, aumento? Não, assim, ó, vamos lá. Vamos assumir que agora vocês têm uma... Vamos assumir que agora vocês querem calcular a velocidade... Vocês não queriam variar para 40%, querem variar para 30%. 30% de 3.000 é 900 RPM. Então, o que nós teríamos? E vamos assumir que a gente manteve aqueles outros 2 degraus de velocidade. Eu tenho aqui, ó, 900, dá 240, menos 175,2, 0,073. Como eu falei, vamos assumir que a gente manteve a resistência R1 e R2. R1, R2, e agora vamos calcular o R3. Só que R1 mais R2, a gente já calculou, vale 2,0259. A gente já calculou essas resistências. Então, aqui é dividido por 227,2 sobre 3.000, que é o fluxo. Agora, a gente vai isolar o R3. Esse valor aqui vai ser maior do que 0,259. Eu não tenho esse cálculo aqui, mas vai ser maior. Eu simplesmente vou botar mais uma resistência que vai permitir que a velocidade caia de 1.800, adicionando R1 e R2, para 900, adicionando mais o R3 na jogada.
Mas tu não precisa mexer mais no R1 e no R2. Tu tem que garantir que a soma de R1 mais R2 mais R3 leve a 900 RPM. Beleza. Tá? Evelyn, ficou claro esse exercício? Sim. Tá, ok. Mais alguma dúvida nesse exercício, pessoal? Só bem pontual, quem sabe, eu acho que eu acabei não pegando essa parte. Ali para cima, no cálculo da potência elétrica, Tá. você utilizou 50 vezes 736. Se vocês utilizassem, por exemplo... Bom, primeiro, vamos lá, por parte. Primeira coisa que tem que entender, ó. Quando eu falo potência é 50 CV, quando a gente fala CV ou HP, isso é potência mecânica, tá? Eu não estou falando da potência elétrica. E quando eu falo em potência mecânica, é a potência de saída. É a potência no eixo do motor, certo? Então, eu não posso pegar essa potência mecânica e dizer que vai ser igual à potência elétrica de entrada. Por quê? Porque tem perdas no meio do caminho. Só que nesse exercício foi informado um rendimento, foi dado um rendimento. Claro que esse rendimento, vejam só, esse rendimento na prática, ele varia com diversas situações, inclusive ele varia com a velocidade. Então, na prática, esse rendimento não permanece constante com a variação de velocidade. E o nosso exercício ele está fazendo variação de velocidade. Mas mesmo assim, a gente adotou que esse rendimento ele permanece constante. Se esse rendimento permanece constante, a gente pode dizer que a potência elétrica de entrada permanece constante. Então, vejam, nós temos uma potência de saída que vale 50 CV. Só que o mundo elétrico, a gente não trabalha com a potência em CV, a gente trabalha no Sistema Internacional de Unidades e potência em watts. Então, aí que eu falei, ó, a potência em watts de saída, a gente acha multiplicando 1 CV vale 736 watts. Mas se vocês usassem aqui, ó, uma aproximação que 1 CV vale aproximadamente 750 watts, eu também consideraria. Então não há problema em relação a isso. Pode ser uma aproximação, 1 CV vale aproximadamente 750 watts, que é igual a aproximadamente 1 HP também. Então aqui veja o que eu calculei, que 50 vezes 736, que dá 36,8 quilowatts, seria a potência em watts na saída, no eixo. Mas para encontrar a potência de entrada, que é a potência elétrica, eu tenho que dividir pelo rendimento aqui, ó, por essa equação. Sempre a potência de entrada é maior que a potência de saída. Então, nesse caso, com esse rendimento de 87,5%, como a potência de saída vale 36,8 kW, a potência de entrada é maior, porque tem o rendimento, tem as perdas, e vale 42,057 kW. Eu não sei se o que eu falei aqui, resolvi a tua dúvida, Matheus? Agora sim, show de bola. Tá. Mais alguma dúvida aqui, pessoal, nesse exercício? Então, vamos para o próximo. Mais dúvidas? Eu tenho na última questão uma dúvida. Última questão. Deixa eu ver aqui. Tá. Primeiro, eu acho que já tem erro ali na resposta. Eu tenho aqui vamos ver se é isso, tá? Eu vou compartilhar de novo a figura. Desculpa, a lista. Tá. A última questão, ela diz para calcular a regulação de velocidade para os motores dos exercícios 10, 11 e 12. Antes de nós tentarmos calcular essa regulação,
de regulação de velocidade, vocês têm que entender o que significa regulação de velocidade. Regulação de velocidade é um índice que existe, que é introduzido para calcular o quanto varia a velocidade em relação a uma velocidade padrão, que normalmente é a velocidade nominal. Ou, de outra forma, regulação de velocidade indica o quanto que percentualmente varia a velocidade em relação à velocidade nominal. Isso é o que significa regulação de velocidade. Com relação a isso, Evelyn, tranquilo? Sim. Então vamos lá, agora vamos tentar entender, tu explica para nós qual que é a tua dúvida, se é nas respostas, vamos lá. Na resposta do 10 e do 12. Tá. O do 10 para mim deu um pouco diferente, deu 12,87. Deixa eu ver aqui. Eu tenho as respostas aqui da lista. Mas só tem as respostas, vamos lá, vamos fazer então. Como que tu calculou aí? Eu só peguei os valores no vazio e o da... Tá. Então, deixa eu anotar só aqui as respostas, ver se está certo aqui. Acho que é só olhar pela resposta ali do exercício e o que ele deu no vazio, né? Só estou olhando uma coisa aqui. A resposta bateu... Da letra... não, da 10, desculpa, estou olhando errado. A única que bateu foi da 11. Tá, vamos olhar então. É 1603, a velocidade, vamos lá. A velocidade, a plena carga é 1603. E a velocidade a vazio é 1810, é isso? É. Tá, então vamos lá. Eu vou abrir agora, de novo, uma anotação aqui para nós resolver esse exercício. Só um minutinho. Ok. Então, nós vamos fazer agora o exercício 13. O exercício 13 está relacionado à regulação de velocidade. Então, regulação de velocidade percentual, ela é normalmente especificada como a variação de velocidade, desde velocidade nominal até a velocidade a vazio, normalmente, em relação à velocidade nominal, e isso multiplicado por 100%. Deixa eu só verificar, confirmar se essa é a equação que eu deixei para vocês no material, nos slides. Só um minutinho. Eu acho que o vazio ele é antes do outro. Ah, tá. Porque a velocidade a vazio é maior. Exatamente. Só por causa disso. Claro que em termos absolutos dá a mesma coisa. Então eu vou ajeitar aqui, ó. Por quê? Porque a velocidade a vazio ela é maior. Então, para dar uma regulação positiva, então aqui é N0 sobre N. Ok. Então, vamos ver, ele pede para o exercício 10, 11 e 12. Então, isso já foi calculado. No exercício 10, a velocidade a vazio vale 1.810 RPM e a velocidade nominal 1.603, né? Eu ainda considerei 0,5. Tudo bem, tá? Então, isso dá uma regulação percentual
de 1.810 menos 1.603 dividido por 1.603. Só fazer essa conta aqui, então, rapidinho, para nós não termos erro. 1.810 menos 1.603 dividido por 1.603. 12,91%. É isso que você achou, né? 12,87. Tá, 12,9%. 12,9%. Então, aqui dá 12,9%. A resposta que tem ali é 13,1, né? 13,12. Então, aqui vou ter que ajustar isso aqui. É 12,9%. Então, esse está ok. Bom, já que estamos fazendo, vamos fazer todas aqui. A 11. Deixa eu ver se eu pego a 11 aqui, as respostas. As respostas da velocidade estão corretas? Você encontrou as mesmas respostas? Sim. Tá. Então, a velocidade nominal, desculpa, a velocidade a vazio, 1.798, agora é do motor composto. Quando a gente coloca a resistência do campo série, mesmo a vazio, cai um pouco a velocidade. Só que como a gente botou um campo série, a nominal cai muito, 1.108 RPM. Então, a regulação aqui é velocidade a vazio, 1.798, menos 1.108, sobre 1.798. Então, vamos calcular também. 1.798 menos 1.108, dividido por 1.798. Isso dá... Não, mas eu calculei errado. Ah, não, a velocidade... Aqui tem um erro, né? Aqui, ó, pessoal, o erro que eu estava fazendo, ó. O denominador é a velocidade a plena carga. A velocidade a plena carga é 1.108 RPM. Então, aqui é 1.108 RPM. Então, já estava errando isso aqui. De novo, 1.798 menos 1.108. Tudo isso dividido... Só um minutinho que deu erro. Dividido por 1.108. Então, a resposta, essa aqui, a resposta está certa, 62,3%. Correto, né, Evelyn? Sim. Agora vamos para 12. E aqui nós temos uma questão, tá? Regulação, normalmente, é expresso da velocidade nominal em relação a vazio. Só que a velocidade no motor série, o motor série não pode trabalhar sem carga. Ele tem que trabalhar com alguma carga acoplada ao eixo, porque a variação de velocidade é muito grande, e com uma carga muito pequena, a velocidade fica excessivamente alta. Então, nesse exercício 13, está pedindo a regulação de um motor série, e lá foi calculada 2 velocidades. Então, nós vamos calcular essas 2 velocidades, vamos usar essas 2 velocidades para calcular a regulação. Então, no caso do motor série, tem uma velocidade quando a carga é 100 amperes, que vamos considerar que é a carga nominal, que deu 505 RPM, e foi calculada no exercício 12 a velocidade quando a carga é menor, 40 amperes, que daí, nesse caso, deu 1.312 RPM. Então, essas duas cargas, essas duas correntes, nós vamos considerar para calcular a regulação de velocidade. Então, vamos considerar a carga menor, 40 amperes, como sendo a operação a vazio, 1.312, menos 505, e a carga nominal aqui, 505. Vou calcular isso aqui. Dá uma variação, e aí que eu falei que tinha erro, dá uma variação em torno de 160%, 159,8%. 159,8% é a regulação de velocidade. Então, aí tinha um erro na resposta também, Evelyn. É que ele considerou, acho que eu peguei pelo menos 600
do 40 e do 600. Ah, tá. Eu não sei se é o do que ele é o Mas intermediário. daí deu qual velocidade? 102,6 deu. Ele Só pegou, em vez dos 100 amperes, ele pegou 85, né? Que é para os 600. Não, vamos lá, vamos por partes. Ele pegou 600 em relação ao quê daí? 85 amperes, que ele dá no enunciado do exercício. Ah, não, mas 85 amperes dá 600 RPM. Isso tu considerou, vamos lá, N 85 foi dado no enunciado, vale 600 RPM. Beleza. Eu considerei como nominal essa. Ah, entendi. Entendi. É que aqui, essa é uma questão interessante, né? E está confuso aqui. Nesse exercício, para calcular a regulação, eu precisaria saber qual é a situação nominal, né? Então, nesse caso, se considerar o nominal, que é o que você está falando, 1.000, então aqui uma nova regulação, né? Eu continuaria considerando 1.312 como sendo a vazio, mas considerando nominal 85, daí tu está me dizendo que deu 118,7? Isso aí. Tá, tranquilo. E se pegasse dos 85 e do 100, talvez daria a mesma coisa. Entendeu? Então é bem isso, assim, ó, nesse caso, a terceira regulação, que é do exercício 12, o enunciado do exercício do Kozov não deixa muito claro qual é a carga nominal. Então, se alguém fez dessa forma, pegando as respostas que a gente calculou na letra A e na letra B, eu também consideraria aqui, ó. Tá? Então, o que você fez está certo, Evelyn, não tem problema, mas se alguém fez dessa forma como eu fiz agora, também eu consideraria correto, porque não está claro qual é a situação nominal. Mas até acho, não, é o que eu falei, qualquer uma dessas respostas está correta. Tá bom. Tá? Mais alguma questão, pessoal? Professor, qual exercício que o senhor ia fazer? Eu vou fazer com vocês o exercício 6. Esse mesmo que eu fiquei com dúvida de como faz. Tá? Deixa eu só ver se eu preciso fazer o 5 ou não. Porque ele depende do 5. Só um minutinho, pessoal. Eu vou fazer o 5 e o 6, tá bom? Para evitar qualquer... Então eu vou compartilhar de novo, novamente, a lista de exercícios. Então, tá aqui a lista de exercícios, o exercício 5, tá? O exercício 9.1 do Chapman. Então, fala o seguinte, é um motor shunt, motor paralelo, de 50 HP, 250 volts, 1.200 RPM. Esses primeiros dados são dados nominais, tá? São dados nominais, com enrolamentos compensadores. O que quer dizer com enrolamentos compensadores? Quer dizer que não tem reação da armadura, está dizendo que não tem reação da armadura, ele compensa a reação da armadura, tem uma resistência da armadura de 0,06 ohms, e o circuito de campo que está em paralelo com o circuito da armadura tem uma resistência total de 50 ohms, e a vazio, a velocidade é 1.200 RPM. Tá? Ele está pedindo para calcular a velocidade com outras condições de carga, com 100 amperes, 200 amperes e 300 amperes. E a letra D ainda pede para desenhar qual é o comportamento, qual é a curva, ou como é a velocidade para diferentes valores de torques. Desenhar a curva, torque e velocidade desse motor. Tá? Então, nós vamos fazer esse exercício primeiramente.
O 5 é simples, o 6 que tem, acho que é algo de diferente um pouco em relação ao que nós já fizemos. Então, eu vou agora organizar de novo as anotações. Então, esse é o exercício 5. Que trata de um motor shunt. A tensão da armadura é 250 volts. Eu sempre gosto de colocar os dados no enunciado. Velocidade a vazio foi informado. Vale 1.200 RPM. Resistência da armadura também foi informada. Vale 0,06 ohms. Resistência do circuito de campo vale 50 ohms. Tá? Não foi informada a queda de tensão nas escovas, então não existe essa, nós não vamos considerar essa queda de tensão. Eu vou desenhar aqui o circuito equivalente desse motor shunt. Então, nós temos, ele é alimentado por uma tensão contínua de 250 volts. Nós temos aqui o circuito de campo em paralelo, cuja resistência vale 50. Tem uma bobina, só vou representar a bobina aqui de campo, claro que eu não considero nos cálculos. Tem uma resistência da armadura, que vale 0,06 ohms. Também tem uma bobina aqui, mas essa bobina não é usada nos cálculos, porque é CC, o circuito. Vou representar aqui, né, a parte mecânica, só para intuito de representação. Então, aqui vai ter uma força contra-eletromotriz, né? E aqui eu represento o eixo girando, tá? Velocidade a vazio, 1.200 RPM, tá? Então, eu sei que a velocidade a vazio vale 1.200 RPM, mas o exercício está pedindo para calcular a velocidade quando a corrente, deixa eu só ver aqui no exercício, quando a corrente de entrada vale 100 amperes. Nas aulas, eu representei a corrente de entrada por IL, como sendo a corrente de linha, a corrente de entrada. Então, 100 amperes. Qual é a velocidade? Ele está pedindo, eu vou te dizer assim, ó, eu quero calcular uma velocidade de linha quando a corrente de entrada vale 100 amperes. Então, olha só, eu tenho aqui a tensão vale 250 volts, essa é a corrente IL, e ele quer saber qual é a velocidade quando a corrente de entrada é 100 amperes. Lembrando que aqui, ó, vai ter uma corrente de campo, um IF. Esse é importante, nós precisamos calcular a corrente de campo, por quê? Porque todos os exercícios, o equacionamento, a equação fundamental da velocidade, por exemplo, a gente expressa não em função da corrente de entrada, e sim função da corrente da armadura. Como eu quero saber a velocidade para uma corrente de entrada de 100 amperes, nós precisamos descontar da corrente de campo para calcular a corrente da armadura. Então, como que eu calculo a corrente de campo? A corrente de campo nada mais é do que a tensão aplicada na armadura dividido pela resistência de campo. Se eu tenho 250 volts aplicado em cima desse ramo, desse circuito de campo, é 250 dividido por 50. Então, a corrente de campo para gerar o fluxo magnético vale 5 amperes. Então, quando eu digo que eu quero saber a velocidade para uma corrente de entrada de 100 amperes, é a mesma coisa do que eu
dizer que eu quero que a minha corrente de armadura seja 95 amperes. Por quê? A corrente da armadura é a corrente de entrada menos a corrente de campo. Isso aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Então, vejam só, de novo, como que eu encontro a velocidade? A velocidade linha, eu poderia calcular, olha só, eu posso calcular, é o quê? É a equação fundamental da velocidade. É a tensão da armadura menos a queda de tensão em qual resistência? Só na resistência da armadura, porque eu não tenho nenhuma resistência mais série nesse circuito da armadura. Dividido pelo C-fluxo. A questão é, qual é o valor do fluxo? Eu tenho a tensão, tenho a corrente, tenho a resistência, mas eu não tenho esse C-fluxo. Para encontrar o fluxo, nós podemos usar um outro ponto onde foi informada já a velocidade. Que ponto é esse? Velocidade a vazio. Então, se eu pegar aqui, ó, eu posso usar essa expressão para calcular a velocidade ou o fluxo. O fluxo, ele é constante, porque é um motor shunt. Se é um motor shunt, se a corrente de campo não varia, o fluxo não varia, o fluxo é constante. E eu não estou dizendo em nenhuma parte do exercício que essa resistência varia. Se a tensão da armadura mantém constante e a resistência de campo é constante, a corrente de campo é constante. Se a corrente de campo é constante, esse fluxo também sempre será constante. Tá ok? Então vejam só, eu já sei a velocidade a vazio, só falta encontrar a força contra eletromotriz a vazio, que com isso eu saberei o fluxo. Pergunta, como que eu vou encontrar a força contra eletromotriz a vazio? Alguém me diz, por favor, qual é a força contra eletromotriz a vazio? É os 250 dividido pela rotação? Não, a força contra eletromotriz não divide. Por que é só 250 volts? Porque eu não tenho a corrente, daí vai ficar só 250. Perfeito, isso aqui, ó. Como que é a força contra eletromotriz? É a tensão aplicada, é esse EC. É a tensão aplicada na entrada, menos a queda na resistência da armadura. Mas a vazio não tem corrente na armadura. Se não tem corrente na armadura, não tem queda. Então, a vazio, aqui, ó, vou escrever o que eu disse, é a tensão da armadura menos a queda na resistência. Mas a vazio, a corrente vale zero. Então, a vazio, a força contra a eletromotriz é igual à própria tensão da armadura, 250 volts. Com isso, o fluxo aqui, ó, a constante vezes o fluxo, vai ser 250 volts sobre 1.200 RPM. Esse é o fluxo que vai ser utilizado em todas as letras, em todas as correntes. Então, vamos lá. O N' vai ser agora... isso aqui, ó, é a força contra a eletromotriz, o EC', é a força contra a eletromotriz para essa corrente da armadura de 95 amperes. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos 250 menos a corrente na armadura, que vale 95 amperes, multiplicado pela resistência, que é 0,06 ohms. Tudo isso dividido por 250 sobre 1.200, que é o fluxo. Essa força contra a eletromotriz ali deu 244,3. Eu só vou inverter o que está dividindo, vai ficar 1.200 sobre 250. Isso dá uma velocidade linha de 1.172,6 RPM. Ok? Alguma dúvida aí na letra A? Então, quando o motor deixa de operar vazio e passa a fornecer uma corrente na entrada de 100 amperes, a fonte passa a fornecer 100 amperes, o motor passa a consumir 100 amperes, a velocidade cai de 1.200 para 1.172,6 RPM. Tá?
Vamos para a letra B. Letra B é muito similar, só que agora a corrente é 200 amperes. Ou seja, se a corrente de entrada é 200, a corrente da armadura é 195 amperes. Então, nós vamos calcular uma velocidade, duas linhas, que é a tensão, menos essa nova... Eu vou chamar de corrente duas linhas também. É uma nova corrente, duas linhas, vezes a resistência. E o fluxo é o mesmo? Sim, o fluxo é o mesmo. A corrente de campo é a mesma. Então, vai ser 250 menos 195 vezes 0,06. Tudo isso dividido por aquele fluxo, 250 sobre 1.200. Esse numerador, a força contra a automotriz nesse ponto de operação, deu 238,3. Multiplicado por 1.200 sobre 250. Isso deu uma velocidade de 1.143,8 RPM. Letra C. Corrente é 300 amperes. Ou seja, a corrente da armadura 3 linhas, aqui nesse terceiro ponto de operação, é 295 amperes. Velocidade 3 linhas é 250, menos essa queda nessa resistência, 295 vezes 0,06, sobre o fluxo, 250 sobre 1.200. Força contra a automotriz para essa corrente deu 232,3, multiplicado por 1.200 sobre 250, isso dá uma velocidade de 1.115 RPM. Então, vejam que a velocidade a vazio era 1.200 RPM, caiu para 300 amperes a uma velocidade de 1.115 RPM. Até aí, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo. Ok. Então, aqui, ó, agora a letra D, ele pediu ainda para calcular uma curva torque vezes velocidade, tá? Ou em radianos por segundo, ou em RPM, tanto faz, tá? Como que eu vou calcular? Bom, eu já tenho as velocidades, mas eu quero saber o torque, tá? Então, como que eu encontro o torque? Nós vimos em aula uma equação que nós podemos calcular o torque a partir da potência mecânica, da fórmula de potência mecânica. Potência mecânica é torque vezes velocidade. Só que se aqui o torque está em newton-metros, a velocidade tem que estar em radianos por segundo. Aqui é um cuidado que tem que ter. E essa potência mecânica também é a potência desenvolvida na armadura, descontando as perdas. O que nós temos de perdas aqui? Nós temos de perdas somente essa resistência da armadura. Então, a potência que é efetivamente convertida de elétrica a mecânica é a potência sobre essa fonte, essa força contra a eletromotriz. Então, a potência mecânica, que é torque vezes velocidade, também pode ser expressa pelo produto da força contra a eletromotriz vezes a corrente da armadura. Então, aqui um cuidado que tem que ter, se a equação tem que estar em radianos por segundo, para converter em RPM, nós temos que multiplicar por 2π vezes a velocidade em RPM sobre 60. Ou seja, se eu quero transformar de RPM para radianos, como que está lá, uma rotação tem 2π, uma rotação tem 2π radianos, e se está por minuto, tem que dividir por 60 para ter essa transformação entre radianos por segundo e RPM. Porque ou vocês podem pegar lá em cima e transformar essas velocidades em radianos por segundo. Eu estou mantendo em RPM, eu vou manter o gráfico em RPM. O resultado vai dar a mesma coisa, mas eu tenho que usar
nessa fórmula aqui, radianos por segundo, porque senão não vai dar em newton-metros. Senão não dará em newton-metros. Então, ou vocês convertam as velocidades para radianos por segundo, ou tem que ter esse fator de conversão na equação, tá? Vezes a força contramotriz, vezes a corrente da armadura. Se nós isolar, então, aqui esse torque, vai ser 60 dividido por 2π, vezes a força contramotriz, vezes a corrente da armadura, vezes a velocidade. Dividido pela velocidade. Então, aqui nós temos 3 pontos. Eu só vou fazer um cálculo. Cálculo para 100 amperes, tá? Os outros eu vou deixar para vocês fazerem. Então, vai ficar aqui... Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Então, vai ficar o quê aqui? Para 100 amperes. Para 100 amperes. O torque vai ser 60 dividido por 2π. A força contramotriz lá na letra A deu 244,3. A gente calculou a força contramotriz. Então, aqui ficou 244,3. Multiplicado pela corrente da armadura nesse ponto, que vale 95 amperes. E a velocidade naquele ponto ficou 1.172,6. Então, aqui deu um torque, que eu chamei de torque linha, no primeiro ponto de operação, de 189 Nm. Fazendo a mesma análise para os outros 2 pontos de operação, o torque duas linhas deu 388 Nm, e o torque 3 linhas deu 586,9 Nm. Tá? Então, agora, eu faço aqui um gráfico, onde eu tenho, tanto faz, eu botei aqui no eixo X o torque, e a velocidade no eixo Y, em RPM, onde dá algo mais ou menos, só tá meio, esse gráfico não ficou bom, mas algo assim, para os 3 pontos de operação, nós temos aqui, à medida que a velocidade cai, quer dizer que o motor está fornecendo mais torque, 189, 388 e 586,9. E aqui vocês têm esses pares, esses pontos aqui que devem ser construídos. O número 5, pessoal, alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram discutir no quinto? Então, vamos para o 6. O 6 que eu considero que tem uma diferença, é algo diferente que até então a gente não tinha feito. Considere o mesmo motor do exercício anterior, mas agora sem enrolamentos compensadores. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora tem reação da armadura. Ou seja, vamos considerar o efeito da reação da armadura. E vamos lembrar quais são os efeitos da reação da armadura. E eu destaquei durante as aulas, basicamente, 2 efeitos. Um efeito é o deslocamento da linha neutra, que isso pode causar aquele problema de faiscamento, né? Problema de confiabilidade nas escovas, no comutador. E outra característica é um enfraquecimento do campo principal, enfraquecimento do campo. E é essa característica do enfraquecimento do campo que nós estamos analisando nesse exercício. Por quê? Porque se o campo enfraquece, se o campo reduz, a velocidade aumenta quando tem reação da armadura. E é isso que nós vamos analisar aqui. Qual é o impacto da reação da armadura no enfraquecimento do campo e, consequentemente, na velocidade. Tá? Então, olhem só. Então, esse é o foco do exercício. É o mesmo exercício anterior, mas considerando a reação da armadura. Então, o que ele diz? Ele diz que tem 1.200 espiras por polo, existe 1.200 espiras por polo, e a reação da armadura produz
uma força magnetomotriz desmagnetizante, ou seja, ela desmagnetiza, ela diminui o fluxo em 840 amperes espiras com uma corrente de 200 amperes. Tá? Então, essa é uma informação. O que ele está dizendo? A característica de magnetização para 1.200 RPM é dada por essa equação que está sendo mostrada aqui, ó. E esse é um ponto interessante. Vocês entenderam? Isso não, até então nós não tínhamos feito exercício sobre isso. O que é a característica de magnetização? Ela mostra a relação entre a corrente de campo, ou seja, o fluxo, e a força contra-eletromotriz para uma dada velocidade. Então, se nós ficarmos variando aqui a corrente de campo dentro de uma certa faixa, tá? Variarmos ela, a gente consegue calcular a força contra-eletromotriz diretamente por essa equação para uma determinada velocidade, que nesse caso é 1.200 RPM. Na prática, essa curva pode ser obtida experimentalmente. De que forma? Fazendo a máquina operar como um gerador, ou seja, gerando energia elétrica, a vazio. A vazio por quê? Porque se a vazio, não tem corrente na armadura e não tem queda de tensão na resistência da armadura. Então, a tensão gerada internamente, a força eletromotriz interna da máquina é igual à tensão na saída do gerador. Então, se nós conseguirmos fazer um gerador girar numa dada velocidade, que é a velocidade que nós estamos definindo essa curva, e nós deixarmos ela a vazio, à medida que a gente varia a corrente de campo, nós medindo a tensão da saída, nós estamos medindo a tensão induzida internamente na máquina. Então, nós vamos utilizar agora essa expressão para uma determinada corrente de campo calcular a força contra-eletromotriz para 1.200 RPM. E daí, vejam, se nós temos um par ali de força contra-eletromotriz e velocidade, nós sabemos o fluxo naquele ponto de operação e poderemos calcular a velocidade com essa corrente de entrada. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Só vou botar de novo aqui nas anotações. Só um pouquinho aqui, pessoal. Então, esse é o exercício 6. O exercício 6 agora está considerando a reação da armadura. Nesse caso, especificamente para 200 amperes, onde a corrente da armadura vale 195 amperes. Tá? Nós podemos calcular a velocidade sempre a partir da equação fundamental da velocidade, que é VA menos IA RA sobre o fluxo, ou de outra forma, esse numerador é a força contra-eletromotriz sobre o fluxo. Do exercício anterior,
nós sabemos que para essa tensão da armadura, essa corrente de 195 amperes, no exercício anterior, a gente sabe que essa força contra-eletromotriz em 200 amperes vale 238,3 volts. 238,3 volts. Então, a gente já sabe isso aqui. Já sabemos isso. No exercício anterior, nós sabíamos o fluxo era constante, mas agora surgiu a reação da armadura. Então, eu vou chamar isso aqui de um C fluxo asterisco. Esse C fluxo asterisco, agora, nós temos que considerar a reação da armadura. Então, isso que nós temos que modificar agora. Qual é esse novo C fluxo? Esse C fluxo asterisco com a reação da armadura, tá? É isso que nós vamos analisar agora. Vejam só. Então, o que nós temos aqui, ó? Para fazer isso, nós vamos utilizar a informação que tem deixa eu só verificar aqui no enunciado. 1.200 espiras. Esse sistema tem 1.200 espiras por polo, e foi dado que a reação da armadura produz uma força desmagnetizante de 240 ampere-espiras, 840 ampere-espiras. Essa é a força desmagnetizante, 840 ampere-espiras. Se vocês pegarem no material da aula, quando eu falo de reação da armadura, lá eu digo que o enfraquecimento de campo ele pode ser expresso como uma redução equivalente na corrente de campo. Eu posso dizer, a corrente de campo, ela na verdade, ela é a corrente de campo original, mas ela tem, claro que a corrente de campo ela não diminui, mas ela tem uma diminuição de diminuir o fluxo. Então eu posso dizer que é o equivalente ao diminuir a corrente de campo. De quanto? Da força magnetomotriz desmagnetizante dividido pelo número de espiras. Número de espiras. Então aqui o que nós temos? Corrente que era 5 amperes, na verdade é o equivalente ao diminuir de uma parcela de 840 ampere-espiras dividido por 1.200. Então, isso dá uma corrente equivalente de 4,3 amperes. Então, o que isso quer dizer? Embora na prática a corrente de campo seja 5 amperes, essa força desmagnetizante causada pela reação da armadura equivale ao ter a máquina ter uma corrente de campo de 4,3 amperes. Ou seja, a reação da armadura equivale a reduzir a corrente de campo em 0,7 amperes. Então, reduz o fluxo. Então, o fluxo é o equivalente a uma corrente de 4,3 amperes. E agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos usar essa corrente de campo asterisco para calcular a força contra-eletromotriz asterisco que surge naquela curva de magnetização. Eu tenho aquela curva de magnetização que foi dada, 325 vezes IF, eu vou usar aqui o IF asterisco, sobre 1,5 mais o IF asterisco. Eu vou calcular aqui, ó. 4,3, 1,5 mais 4,3. O que deu esse valor? Deu um valor de 240,9 volts. Essa é uma força contra-automotriz com essa corrente de campo. Mas para qual velocidade vale isso? Vale para 1.200 RPM.
vejam que com essa equação, por que ela é útil aqui? Nós conseguimos encontrar um par de força contra eletromotriz e velocidade. É essa equação, obtendo esse par de força contra eletromotriz e velocidade, nós podemos encontrar o fluxo, esse fluxo asterisco, considerando essa força desmagnetizante, esse IF asterisco. Então, aqui a gente acha o C fluxo asterisco, vai ser o quê? 240,9 volts dividido por 1.200 RPM. Então, vejam, a gente calculou essa corrente de equivalente menor devido à força desmagnetizante e fomos com essa corrente equivalente menor calcular a partir da curva de magnetização a força contra a eletromotriz. Só que essa curva é válida para a velocidade de 1.200 RPM. Então, nós temos agora esse par de informações necessária que relaciona, ou a partir delas, nós podemos calcular o fluxo. Tendo esse fluxo asterisco, nós podemos voltar lá em cima e calcular a velocidade. Então, aqui agora nós temos que a velocidade vai ser, acho que é 238,3, é a força contra a eletromotriz, 238,3, dividido pelo C fluxo, ou seja, vezes 1.200, dividido por 240,9. Isso vai dar uma velocidade de 1.187 RPM. E aí o exercício pede para comparar com o mesmo ponto de operação ou com a mesma corrente no exercício anterior. No exercício 5, para 200 amperes, a velocidade lá, duas linhas que nós calculamos, valia 1.143,8 RPM. Agora, considerando a reação da armadura, quando o fluxo diminui, vejam que a velocidade aumentou. Então, é isso que pede na letra B, avaliar ou analisar o que aconteceu com a velocidade ao inserir a reação da armadura. Ao inserir a reação da armadura, o fluxo diminui e a velocidade efetivamente aumentou para a mesma carga. Certo, pessoal? Então, sempre que vocês têm essa curva de magnetização, é importante saber que essa curva vale para uma certa velocidade. Então, para uma certa velocidade e para uma dada corrente de campo, vocês podem encontrar a força contra a eletromotriz. E tendo a força contra a eletromotriz e tendo a velocidade, vocês podem encontrar o fluxo para aquela corrente de campo. E isso foi útil para nós para encontrar aí a velocidade num outro ponto de operação, porque o fluxo é constante. Ok? Dúvidas aqui nesse exercício? Esse eu acho que é um dos que demanda uma maior análise, uma maior compreensão de diversos fenômenos dentro de máquina CC. Algo mais? Alguma questão aí? Bom, pessoal, da minha parte era isso. Nessa quarta-feira ainda tem mais uma aula de revisão, mais uma aula de exercícios nesse mesmo sentido. Então, tragam as dúvidas de vocês, né? E a gente pode discutir mais exercícios, tanto da lista de transformadores quanto motores na quarta-feira. Certo? Alguma questão final aqui? Bom, então, não tendo mais questões hoje eu não vou fazer chamada, tá? Como exercício, eu não vou fazer chamada. Estou considerando todo mundo presente. E na quarta-feira a gente volta a discutir exercícios dessas listas ou qualquer dúvidas teóricas que vocês venham a ter até a unidade 3. Ok? Então, por hoje é isso. Até quarta-feira.